Estamos iniciando mais um Sindicato em Ação, um programa produzido e apresentado pela Assessoria de Comunicação Social do Sindifisco RS. Hoje temos o prazer de receber o Dr. Cristiano Flores, que é juiz de direito, presidente da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública e vice-presidente da AJURES. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem. Prazer em falar contigo, Luiz Augusto, e também com todo mundo que nos ouve. Doutor Cristiano, a AJURES e outras muitas entidades que formam a União Gaúcha em Defesa da Previdência têm desenvolvido um trabalho e uma luta constante em defesa do serviço público e da prestação de serviço à população. Como é que o senhor observa, nesse ano de eleições, a situação do serviço público no Rio Grande do Sul? Pois então, o serviço público no Rio Grande do Sul, e nós temos que também ter uma análise, além de nós estarmos nos avizinhando num processo eleitoral, né, e um processo eleitoral que vai demandar um grande esforço de todo mundo, em razão de todas as situações que acontecem no país e que todos nós sabemos, mas nós temos ainda a peculiaridade de estar saindo de algo que era totalmente inusitado para a humanidade, digamos assim, que é um período de uma pandemia com a extensão que teve, né, de mais de 2 anos, em que todo mundo teve que se reinventar, e o serviço público não poderia estar fora desse contexto também, né? Vivenciou um momento, no início, um pouco ainda de ajuste, né, da forma de como manter os serviços que são essenciais a toda a população gaúcha, mas, sem dúvida nenhuma, o serviço público, e aqui a União Gaúcha, que agrega, né, mais de 20 entidades que realmente são interessadas e procuram não só apenas defender todos os colegas do serviço público que diariamente trabalham em prol da comunidade gaúcha, mas também que estão interessadas nos destinos do próprio Estado, né, também vem com um momento bastante delicado, né? Nós temos, notadamente, uma espécie de uma campanha de diminuição, ou até mesmo de destruição do serviço público, né? Em que realmente nós temos nos detido, a União Gaúcha se reúne todas as semanas para debater todos esses assuntos que envolvem o serviço público, exatamente com essa perspectiva, né, de resguardo daquilo que é um patrimônio da própria sociedade gaúcha, né, e também para que ele seja funcional e que também tenha a devida valorização, e buscando se adequar a essa nova realidade que nós todos estamos experimentando nesses 2 anos e que muito provavelmente vai se agudizar a partir do momento em que iniciar uma campanha política nos moldes que está se aparentando que vai haver nos próximos meses, né? Sim. Doutor Cristiano, nas últimas semanas, o Rio Grande do Sul debateu com profundidade o regime de recuperação fiscal que acabou de ser encaminhado e está prestes a ser sancionado pelo presidente da República. As entidades da União Gaúcha, principalmente a AJURES e a OAB, emitiram pareceres dizendo que, ao assinar este regime de recuperação, o Rio Grande do Sul estará assinando um documento que vai penalizar a população. Gostaria de lhe ouvir a esse respeito. O que dizia o documento e qual é a visão da União Gaúcha e das suas entidades? Esse realmente um tema que tem pautado a União Gaúcha desde o ano passado. Eu ingressei em fevereiro como vice-presidente da AJURES na União Gaúcha, e há poucos dias atrás fui eleito presidente, e desde que eu tenho participado das reuniões, esse é um tema que é perene, que em todas as reuniões está sendo debatido, exatamente pela extensão que ele tem e o grau de preocupação que ele nos traz em razão das consequências para o Estado. Não apenas o serviço público, obviamente o serviço público pode ser muito afetado com esse regime de recuperação fiscal em que o Estado
está aderindo, mas também para o próprio Estado do Rio Grande do Sul, né? Além de diminuição, incertezas com relação ao serviço público, reposição de pessoas em pontos estratégicos, como saúde, segurança, nós temos uma gama muito grande de incertezas de como ficará a partir do momento em que haverá uma comissão, né, que vai supervisionar todos esses passos que vão ser dados pelo Estado daqui para adiante. E até em questão de próprio investimento do Estado, que fica, de uma certa forma, pelo menos por 9 anos amarrado. Então, é muito mais, a nossa preocupação, a nossa dedicação na União Gaúcha, nas outras entidades todas, como a Jures, a própria AB, que tu citaste, é exatamente a preocupação, porque até o momento em que houve a votação do PLC 48, há poucos dias atrás, em que era uma última barreira para que o Estado realmente aderisse, né, ao regime de recuperação fiscal, nós sequer tínhamos noção do que consistiria o plano que foi apresentado. Só no dia seguinte é que veio à tona, então nós ainda estávamos tateando no escuro, digamos assim, né, sem saber o que efetivamente alcançaria. Ainda estamos buscando subsídios para entender bem o que ali está posto. Mas, de qualquer forma, me parece que esse foi um debate levantado a partir dessas entidades todas, e um debate que não houve num primeiro momento, né, mas que é necessário, porque ele tem consequências por muitos anos, né? Trata-se de uma dívida do Estado que é histórica e que, por mais que o Estado pague, ela sempre aumenta, e a percepção que nós temos é que isso vai persistir mesmo com essa adesão. Então, realmente, é um aspecto que, em que pese tenha passado essa etapa da adesão, é algo que ainda vai dominar os nossos debates na União Gaúcha e a nossa atenção para que realmente a gente consiga, pelo menos, diminuir algumas consequências que a gente entende que possam ser bem negativas para o Estado do Rio Grande do Sul. As entidades pretendem judicializar esse assunto? Há algum estudo nesse sentido? Na verdade, continua ainda a ação da OAB, né? Continua tramitando, que trata a questão da dívida, mas existe sim estudos, né, para ver alguns aspectos, por exemplo, a questão do próprio Estado não poder demandar, né, com relação à discussão da dívida e as questões todas que envolvem o regime de recuperação fiscal. Só aí me parece que há uma inconstitucionalidade flagrante, né? Então, isso está em estudo e alguns outros aspectos. Como nós estamos nos apropriando ainda desse plano, e é bem possível que naquilo que a gente não conseguir, no campo político ainda, reverter, né, e dialogar, tentar solucionar algumas questões, a judicialização sempre é uma opção, claro, sempre feito com uma forma responsável, né? Nós temos um corpo muito técnico e de pessoas realmente que entendem da matéria. Então, no momento que nós verificarmos que há essa possibilidade, que alguma norma, principalmente uma norma constitucional, esteja sendo infringida, realmente não deixaremos de propor as ações que entendemos necessárias para a proteção do Estado, em geral. Sim. Ao propor o regime de recuperação fiscal, o governo federal, de alguma forma, realiza uma intervenção no Estado, na sua opinião? Me parece que sim, porque na medida em que todos os atos de todos os poderes, né, do governador, do presidente do Tribunal de Justiça, do presidente da Assembleia, passem por uma revisão dessa comissão, né, que é formado por técnicos, 2 da Fazenda Nacional, da União, e um daqui da Fazenda estadual, né, me parece que sim, porque qual é a autonomia que o governador tem em aprovar ou eleger políticas públicas se ele vai ter que passar por esse filtro posterior? Algo foi retirado, né, do governo do Estado, do gestor do Estado, de fazer essas escolhas, porque vai ter alguém, inclusive com poderes de multar, né, os gestores, multar o governador, presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Justiça, e se entender que algo foi desrespeitado dentro daquele plano que foi proposto. Então, não deixa de ser, sim, uma forma
de intervenção, e o Estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, parece que fica submetido à União, né? Ou seja, eles vão estar em maioria, tem dois técnicos da União que vão fazer parte desse conselho, e é uma forma, digamos assim, legalizada de intervir no Estado do Rio Grande do Sul, que infelizmente acabou se concretizando, mas que a gente busca ainda uma forma de resistência e mecanismos para que a gente possa diminuir algumas consequências que a gente acha que vão ser bastante gravosas ao Estado. Sim, parece que a consciência dos deputados chegou quase tarde, mas ela ainda de alguma forma chegou, porque inclusive candidatos liberais, né, e de apoio ao governo Bolsonaro chegaram a pedir que a medida não fosse aprovada. Parece aquelas brincadeiras que é as brincas ou é as ganhas, lembra da nossa infância? Né? E quando chegou na hora de as ganhas, os deputados foram pressionados, inclusive, por aliados a não votar, mas, enfim, acabaram votando. Essa reversão de expectativa frustrou as entidades? Isso é importante, o que tu ressaltou é importante, né? Pela primeira vez, a ala de direita, liberais e a ala de esquerda se uniram para um fim único, algo que não é muito comum a gente verificar. Evidentemente que nos frustrou, porque nós fizemos um trabalho, né, durante quase que um mês inteiro, com conversa com todos os pré-candidatos ao governo do Estado, com deputados, tentando demonstrar todas essas questões, baseado em estudos técnicos, né, por pessoas realmente que têm domínio dessa matéria, da questão da dívida, das consequências dessa adesão. E nós tínhamos a expectativa de conseguir, pelo menos, fazer com que o debate fosse um pouco ampliado, que se tivesse mais um pouco de tempo, talvez, veja, estamos no fim de um governo do Estado, né? E acho que foi esse o entendimento também dos pré-candidatos, daqueles políticos que se engajaram nesse movimento. Por que aderir agora e passar para o governador, que vai assumir daqui a alguns meses, já com todos esses encargos, né? Todas essas limitações que o regime de recuperação fiscal impõe. Então, não seria mais conveniente deixar esse debate nesse período? Inclusive, a campanha política, me parece, tem que haver esse debate, vai ter que haver esse debate sobre essas consequências, né, da adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, mas por que não se debater durante esse momento e se deixar para o próximo governo fazer, pois, afinal de contas, ele vai ter 4 anos para administrar o Estado. Ele já entra com uma marra, né, com um garrote, desde o primeiro dia de sua gestão. E foi isso que os pré-candidatos compreenderam na medida em que nós começamos a demonstrar essas consequências todas, mas, infelizmente, ficou, sim, essa frustração de não conseguir, não impedir, né, que fosse realizado, ou que, nesse momento, mas que houvesse esse debate, que pudesse ser um pouco ampliado e ser demonstrado com mais clareza as consequências todas dessa adesão. Mas passou, né? Agora, como eu disse, nós temos que olhar para frente, nós continuamos ainda dedicados ao assunto e vamos sempre estar atentos e sempre buscando aquilo que a gente entende que é o mais correto para o futuro do Estado, como eu digo, não apenas o serviço público, mas propriamente o Estado em todas as suas atividades que lhe são inerentes. Sim, dentro desse processo de neoliberal, que o regime de recuperação fiscal e de outros termos, que inclusive já fazem parte da Constituição, como ajustes fiscais e tetos de gastos, qual é a visão das entidades sobre privatizações, por exemplo, da CE, e agora se fala na privatização da Corsan? É outro aspecto que sempre nos preocupa muito, a todas essas entidades, porque como eu disse ali no início, há um movimento muito claro contra o serviço público, né? E aí todas essas empresas públicas estão dentro desse contexto. A gente vê com bastante preocupação, porque a própria CE, digamos, que foi privatizada há pouco tempo, continuamos enfrentando alguns problemas
muito sérios, né, nos serviços que são prestados. Então, a Corsã é outro serviço que é fundamental para a população gaúcha, mas nós estamos nos detendo sobre isso também. A gente tenta fazer aquilo que a gente acha que está a nosso alcance para demonstrar para a sociedade, para o parlamento e para tudo mais as consequências dessas escolhas, né, a serem feitas. Mas, como eu disse, o movimento está muito difícil, né, nós remarmos contra essa maré, mas não é por isso que se desiste. Tem, como eu disse, são mais de 20 entidades ali envolvidas e pessoas, algumas que eu já conhecia, outras que eu estou conhecendo agora, que realmente são muito dedicadas, muito comprometidas, não com o corporativismo, mas sim com essa visão de um Estado forte, né, de um Estado que se preste aquilo que ele se destina, que é entregar uma vida melhor para a sua população, né, tentar solucionar problemas que são históricos e fundamentais, e a União Gaúcha ela é um reflexo disso tudo, porque ela congrega o mais diversificado número de pessoas e servidores do Estado, né? Então, a riqueza dos debates que são feitos na União Gaúcha é maravilhoso, porque tu tem visões que, às vezes, na tua atividade, tu não tem, né? Da mesma forma que aquele que está numa outra ponta tem e que te faz refletir. Então, realmente, de lá saem contribuições muito importantes para todos nós, para todos que estão envolvidos no serviço público, mas também para conhecer melhor o Estado e conhecer realmente essas questões que são estruturais, digamos assim, e que a gente sofre, né, há muito tempo. É interessante, doutor Cristiano, que a União Gaúcha em Defesa da Previdência, né, ela reuniu as entidades para discutir inicialmente um tema que era a previdência social e pública, né, e ela acabou juntando entidades, aproximando lideranças e que agora, bem como o senhor refletiu, apresentam visões diversas, mas todos na luta pelo bem comum, que é o serviço público, né? É isso mesmo, né? Ela acabou virando, ela é muito maior do que o nome dela hoje em dia, né? Específica na questão da Previdência, porque ela debate outros assuntos que são de importância para o Estado do Rio Grande do Sul. E tem entidades que tu poderia, no primeiro momento, dizer que, olha, tu não consegue ver elas conversando, né? Às vezes tem questões muito antagônicas, né? Mas que todas elas sempre têm um fim comum, tem algo que aproxima, e nessas convergências a gente acaba crescendo, e também nas divergências, né? Como eu disse, nessa demonstração é algo que falta muito hoje em dia, né? A gente poder falar e ouvir, né? Porque hoje em dia as pessoas falam, comunicam, emitem opiniões, mas ninguém está disposto a ouvir. E eu acho que a oitiva que é feita lá, ela é extremamente importante e, com certeza, gera um crescimento coletivo ímpar. Nós estamos conversando hoje com o doutor juiz de direito Cristiano Flores, que é vice-presidente da Júris e presidente também da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública. E vamos a um pequeno intervalo agora, mas eu queria só salientar a formação do doutor Cristiano. Ele é especialista em direitos fundamentais pela PUC, mestre em direito internacional e realiza doutorando na mesma área pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa URGS. Um currículo bastante importante, um currículo que complementa o conhecimento da União Gaúcha com todas essas visões que ele agrega e traz para a entidade. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos conversando de novo com o doutor Cristiano, dessa vez conversando sobre reajuste salarial e sobre IP Saúde, que é um problema realmente importante para todos os gaúchos, não apenas para os servidores públicos. Vamos ao intervalo e já voltamos.
pode levar bilhões de anos, ou um piscar de olhos. Pode acontecer do outro lado do mundo, ou aí, na esquina da sua casa. Pode ser uma reação química, ou outro tipo de química. Tudo se transforma o tempo todo. Aliás, a transformação está justamente aí. No plural. Sem conexão, não existe transformação. A gente também é assim. Nos transformamos todos os dias para sermos ainda mais humanos, acessíveis e coletivos. Um banco que promove a inclusão e a sustentabilidade. Para se conectar cada vez mais com você e com milhões de sonhos. Banrisul, nossa conexão transforma. Estamos de volta com o Sindicato em Ação, hoje conversando com o Dr. Cristiano Flores, que é juiz de direito, vice-presidente da Júris e presidente da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública. Vamos conversar sobre reajuste salarial agora. Os servidores públicos, de forma generalizada, estão há 7 anos sem reajuste. E a teoria econômica que vem de Brasília, do Ministério da Economia, que depois perpassa todos os estados e municípios, é que o Estado é pesado, que o servidor público o serviço público é inchado e não há necessidade de servidor público. Como é que o senhor vê essa questão salarial e essa visão de que o Estado tem que ser mínimo? Pois então, a questão, a defasagem salarial, o achatamento salarial do serviço público em geral é notório. Como tu bem disseste, 7 anos de reajuste em média, perdas, e quando reajustado, sequer repõe minimamente aquilo que a inflação ocorreu durante esses anos todos, né? Então, realmente, o serviço público ele vem sendo desvalorizado, achatado numa forma em que é remunerado, e me parece que isso nós voltamos àquilo que eu falei lá no início, né? É uma campanha de diminuição do serviço público, essa bandeira de Estado mínimo, ou até ausência de Estado, praticamente, como se isso fosse possível. Vamos pegar, por exemplo, a pandemia. Me digam o que seria do Brasil se não tivesse um sistema de saúde pública, né, que permitiu que, num espaço de tempo, apesar de tudo que aconteceu lá no início, né, de tudo que aconteceu contrário ao movimento, de uma vacinação generalizada, bem ou mal, o Brasil se destaca como um dos países que mais vacinou. Enfrentamos algumas ondas posteriores da pandemia, né, e que nos saímos relativamente bem, exatamente pela organização e essa capilaridade que tem o sistema de saúde brasileiro, claro que tem muitas dificuldades, né, muitas delas também em razão disso, dessa campanha de diminuição, né, de tentar fazer com que tudo que é público seja inferior, que não seja bom, né, como se simplesmente entregar tudo na mão da iniciativa privada fosse resolver todos os problemas, né, de que o mercado vai regular tudo. A gente sabe que não funciona em nenhuma parte do mundo isso, né? Então, acho que a gente está nesse mesmo panorama. No momento em que tu começa a não colocar mais servidores, né, quando faltam servidores, porque tu diz que existe um teto para isso, que não tem condições de colocar, tu começa a achatar o salário dos quitantes, tu tira o futuro das pessoas, que é tirar a previdência. Ou seja, tu estimulas para que as pessoas busquem outros caminhos. Nós estamos verificando um fenômeno hoje em dia de que quem entra nas carreiras públicas não entram mais como entravam lá na minha época. Eu entrei em 98, que tu tinha aquilo como, eu vou entrar na magistratura e essa vai ser minha vida.
Eu vou ficar até o dia que eu me aposentar, porque essa o que eu quero para o meu futuro. Então, as pessoas vão... E porque tinha essas garantias, né? Tu tinha uma estabilidade, tu tinha a integralidade do teu salário depois, ou seja, tinha uma série de vantagens que chamavam pessoas capacitadas, e as melhores pessoas, às vezes, para o serviço público, para as universidades, eram assim, federais, em todos os campos. Hoje nós estamos verificando um fenômeno diferente, que as pessoas já entram, né, diante de tudo isso, muitos entram pensando que não vão ficar para o resto da vida no serviço público, que daqui a um pouco podem ter uma outra opção de sair e ir para a universidade, para a iniciativa privada, buscam outros caminhos, ou seja, então tu destrói o serviço público, tu não precisa ser de uma forma aberta, né? Tu vai corroendo, tu tira a previdência aqui, ou seja, tirou o futuro da pessoa, tu achata salário, tu não repõe algumas carreiras que são fundamentais, aí, com isso, obviamente, o serviço não vai ser bom, né? E aí vai haver reclamação, e aí o discurso é de que, vejam, o serviço público não funciona, ou seja, há formas de tu destruir sem ser de uma forma escancarada, digamos assim, né? Tu vai corroendo. E essa, infelizmente, é uma visão que tem predominado, né? Mas que a gente faz muito, e a União Gaúcha e todas essas associações e sindicatos que fazem parte dela batalham para demonstrar exatamente isso, né? O quão perigoso nós trilharmos por esse caminho sem um debate mais aprofundado e sem haver consequências muito graves para todo mundo. O IP Saúde, que é uma instituição histórica e que presta excelentes serviços, está em risco hoje em dia? Pois o IP entra nessa mesma conjuntura, né? O IP historicamente é negligenciado, é sempre deixado de lado por todos os governos, independente de partido, ideologia, ele sempre tem carências históricas que nós todos conhecemos e que, por muitas das vezes, a gente chega a pensar que é algo proposital também, né? Para que o Instituto enfraqueça ao ponto de ter a certeza de que ele não serve mais. E aí, então, entregarmos todos, mais uma vez, para a iniciativa privada. Mas o IP é fundamental. O IP, hoje em dia, tem um papel social de extrema relevância. Esses milhares de gaúchos que dependem do IP, se hoje o IP terminar, para onde vão? Como o Estado vai trabalhar com essas pessoas todas que não têm condições de migrar para um outro instituto de previdência de saúde, pessoas que imagina, que já estão nesse sistema há 20, 30, 40 anos, como é que vão conseguir sair e ingressar num outro sistema de saúde privado? Não há mínima condições. Então, são milhares de gaúchos que vão ficar completamente desamparados, sobrecarregando mais uma vez o Sistema Único de Saúde, né? Porque o IP também tem esse papel, né? Esse desafogo, e é um patrimônio gaúcho, né? O IP é um patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul, com tudo que representou e ainda hoje falava na coordenação da União Gaúcha a respeito do IP, né? Nós queremos trazer o presidente do IP Saúde para uma próxima reunião, para conversarmos exatamente para ver, né, as questões que envolvem toda a manutenção do IP e o que efetivamente está sendo feito para a proteção do IP, mas é um ponto que sempre também está na nossa visão. Sim. E é algo que a gente luta muito para que ele seja protegido e valorizado pelo papel social que ele tem na sociedade gaúcha. Esses 7 anos sem reajuste acabaram tendo repercussão lá dentro do IP, porque os custos médicos subiram e não houve contrapartida necessária, né?
Sim, imagina o que mais aumenta anualmente. Agora, hoje ainda saiu que foi autorizado um aumento de 15% nos planos de saúde, mais de 15% de reajuste nos planos de saúde. E todo ano são percentuais muito próximos a isso, 10, 8. Então, veja todo esse custo, some esse custo em 7 anos com a mesma contribuição. Né? É uma conta que não precisa ser um grande matemático para saber que ela não vai fechar. Né? Então, essa questão do próprio reajuste dos servidores, ela não é só a consequência para o servidor e sua família, mas ela tem muitos outros reflexos que acabam refletindo na sociedade, em outros campos todos, na economia e tudo mais, né, que muitas das vezes não são mensuradas a importância de se ter uma readequação mínima, né, e justa da questão remuneratória e com reflexo em tantos outros pontos que são de extrema importância e relevância para o Estado. Sim, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Cristiano e coloco à disposição a palavra para que o senhor se despeça dos nossos telespectadores e converse ainda sobre algum ponto que, por acaso, não tenhamos abordado aqui. Eu gostaria de agradecer o convite por vir aqui conversar, porque sempre é importante, né? Nós temos espaços de mostrar minimamente o que a gente vê de importante para o serviço público, para o Estado do Rio Grande do Sul. A gente sabe que espaço na mídia não é muito simples, então, a cada oportunidade que nos é dada de falar, de trazer alguns aspectos que a gente entende que são importantes, sempre devem ser muito valorizados. Então, esse espaço, gentilmente cedido para que a União Gaúcha, hoje eu estou lá representando a União Gaúcha, mas eu sei que muitos outros colegas já passaram e outros tantos virão, sempre devem ser muito enaltecidos, em razão de que realmente nós precisamos cada vez mais trazer ao debate essas questões. Hoje em dia nós vivemos num mundo em que pese a comunicação esteja sendo muito mais fácil, né, por todas as redes sociais que nós todos temos, né, acesso, mas que a informação ela não chega, né, ou chega de uma forma extremamente parcializada e muitas vezes sem a devida verificação de fontes. As famosas fake news cada vez aumentam, são uma praga, né, que nós temos que lutar sempre para combater. Então, é sempre bom ter um espaço para poder falar e trazer alguns pontos que a gente entende que são relevantes e que é de interesse de todo mundo, não apenas daqueles que são servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, pois o serviço público ele só existe porque existe uma população que necessita muito de que o Estado as acolha e faça todos os serviços necessários para que ela tenha uma vida digna. Então, agradeço mais uma vez o convite e estamos sempre à disposição para voltar e conversar e tratar de outros aspectos que entendam importantes. Ok, muito obrigado, Dr. Cristiano. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse programa, Sindicato em Ação, e a semana que vem nós voltamos com mais uma entrevista discutindo os problemas do Estado, os problemas do país, os problemas da economia e as visões políticas que os nossos entrevistados possam nos trazer. Muito obrigado e até a semana que vem.